O milagre que mudou a vida de Pedro. Pedro tinha apenas 9 anos quando os médicos disseram aos seus pais que ele não viveria muito mais. A vasculite cerebral, uma doença rara e agressiva, estava destruindo os vasos sanguíneos do seu cérebro. As dores de cabeça eram insuportáveis, as convulsões frequentes, e a cada exame, a situação piorava. Os remédios só aliviavam por pouco tempo, e os médicos, com voz baixa e olhares sérios, falavam em cuidados paliativos. Sua mãe, Dona Maria, uma mulher simples e trabalhadora, não sabia mais o que fazer. Ela já havia levado Pedro a todos os hospitais que podia, gasto tudo o que tinha em medicamentos e até feito promessas a santos, como fazia na sua antiga religião. Mas nada adiantava. Até que certa tarde, enquanto esperava no corredor do hospital, uma senhora de vestido longo e cabelo preso em um coque baixo se aproximou. Minha irmã, eu vejo que você está sofrendo, disse a mulher com uma voz calma e serena. Eu também já passei por isso. Meu filho tinha uma doença no coração, e os médicos disseram que não havia esperança. Mas Deus o curou. Dona Maria olhou para ela com olhos cheios de lágrimas. Onde? Como? Na congregação cristã no Brasil, respondeu a mulher, colocando a mão no ombro dela. Lá, eles oram com fé, e Deus ouve. Se você quiser, pode ir conosco amanhã à noite. A reunião começa às 7. Dona Maria não hesitou. Naquela mesma noite, ela e o marido, seu João, levaram Pedro para a igreja. A congregação cristã no Brasil era diferente de tudo que eles já tinham visto. Não havia instrumentos musicais, nem palmas, nem shows. Só irmãos e irmãs vestidos com simplicidade. Homens de camisa social e mulheres com vestidos modestos, todos sentados em bancos de madeira envernizada. O local era humilde, mas limpo, com um pequeno púlpito de onde um ancião, um homem de cabelos brancos e postura serena, dirigia a reunião. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, leu o ancião, abrindo a Bíblia. Sua voz era firme, mas cheia de uma bondade que tocou o coração de Dona Maria. Depois da leitura, os irmãos começaram a cantar hinos à capela. Pedro, mesmo fraco, sentiu uma paz estranha. As palavras dos cânticos falavam de fé, de confiança em Deus, de milagres. Ele não entendia tudo, mas algo dentro dele se aquietou. Quando chegou a hora dos testemunhos, uma irmã se levantou e contou como Deus havia curado seu marido de um câncer. Outro irmão falou da provisão divina em um momento de desespero financeiro. Dona Maria segurou a mão de Pedro com força. Ela nunca havia visto pessoas falarem de Deus daquele jeito, não como uma teoria, mas como algo real que acontecia ali na vida deles. Depois veio o momento das orações. O ancião pediu que todos se ajoelhassem. Pedro, com dificuldade, se apoiou no banco à sua frente. Então os irmãos começaram a orar, não com palavras decoradas, mas com o coração. Alguns choravam, outros falavam com voz trêmula, mas todos pediam a mesma coisa, que Deus tocasse na vida daquele menino. Senhor, tu és o mesmo Deus que curou os doentes nos tempos bíblicos, orou o ancião. Olha para este pequeno que está aqui com fé. Dá-lhe saúde, restaura os vasos do seu cérebro, como só tu podes fazer. Pedro sentiu uma mão quente no seu ombro. Era a irmã que o havia convidado. Ela orava baixinho, mas com uma convicção que ele nunca havia sentido antes. Jesus, tu disseste que a fé do tamanho de um grão de mostarda pode mover montanhas. Nós cremos, Senhor. Cura este menino. Naquela noite Pedro não sentiu nenhuma mudança física. As dores ainda estavam lá, a fraqueza também. Mas algo dentro dele havia mudado. Ele não tinha mais medo. Nos dias seguintes, Dona Maria e seu João levaram Pedro todas as noites à igreja. Às vezes ele mal conseguia ficar de pé, mas os irmãos o sustentavam, literalmente. Eles oravam por ele antes e depois das reuniões, em suas casas, no hospital. Uma rede de amor se formou em torno daquela família. Até que na quarta reunião, algo extraordinário aconteceu. Pedro estava sentado no banco, ouvindo o ancião falar sobre a importância da fé, quando, de repente, sentiu uma onda de calor percorrer seu corpo. Era como se uma mão invisível estivesse tocando sua cabeça. Ele fechou os olhos e pela primeira vez em meses, não sentiu dor. Quando abriu os olhos, tudo estava mais claro, mais nítido. Ele se levantou sozinho. Mamãe, não dói mais, disse, com uma voz firme que não era mais a de um menino doente. Dona Maria o olhou incrédula, depois o abraçou com força, chorando. Os irmãos ao redor começaram a louvar a Deus em voz alta. O ancião, com lágrimas nos olhos, pediu que todos agradecessem em oração. Na semana seguinte, os exames mostraram o impossível. A inflamação nos vasos cerebrais havia desaparecido. Os médicos não tinham explicação. Remissão espontânea disseram, mas Dona Maria e seu João sabiam a verdade.
Foi Deus, disse Pedro com uma simplicidade que comoveu a todos. Ele me curou. O milagre de Pedro não foi apenas físico. Aquela família que antes vivia no desespero, agora tinha uma fé inabalável. Seu João, que antes bebia para afogar a dor, deixou o álcool e se batizou nas águas, assim como Dona Maria e Pedro. O menino, que os médicos disseram que não viveria, hoje é um jovem saudável, que canta os hinos da congregação com voz firme e ajuda os irmãos mais novos a entenderem a palavra de Deus. Toda vez que Pedro conta seu testemunho na igreja, sempre de pé, como é o costume dos irmãos da CCB, ele repete a mesma lição. Deus não muda. Ele ainda faz milagres. Não precisamos de coisas grandiosas, de shows ou de palavras bonitas. Precisamos de um coração sincero, de irmãos que oram juntos e da fé de que ele ouve. Na congregação, aprendi que a verdadeira força não está nos homens, mas em Deus. E isso ninguém pode tirar de mim. E assim, entre hinos cantados à capela, a Santa Ceia partilhada com reverência e as orações fervorosas dos irmãos, a história de Pedro se tornou mais um testemunho vivo de que, onde há fé, Deus age. E que na simplicidade da congregação cristã no Brasil, os milagres não são coisas do passado, são realidades do presente para quem crê. Pedro nunca imaginou que sua vida poderia mudar tanto em tão pouco tempo. Antes ele era um homem quebrado, arrastando os pés pela vida como se cada dia fosse uma sentença. As dores nas costas o deixavam curvado, não só fisicamente, mas também na alma. Os médicos tinham dito que não havia mais jeito, que ele teria que aprender a conviver com aquele sofrimento. Mas Pedro não queria só conviver, ele queria viver. Foi então que uma irmã da congregação, Dona Maria, uma senhora de mãos calejadas e sorriso tranquilo, o convidou para uma reunião. Vem, meu filho. Lá tem gente que ora de verdade, ela disse, com uma convicção que Pedro não conseguia entender. Ele foi mais por educação do que por fé, mas algo dentro dele acendeu quando entrou naquele salão simples, sem luxo, sem alarde, só com irmãos cantando de coração. Naquela noite, enquanto os irmãos oravam, Pedro sentiu algo diferente. Não foi um barulho, não foi um espetáculo, foi uma paz que encheu seu peito, como se uma mão invisível o segurasse. Quando o pastor impôs as mãos sobre ele e orou com uma fé que parecia mover montanhas, Pedro não segurou as lágrimas. Não foi no mesmo instante, não. Mas nos dias que seguiram, a dor começou a diminuir. Primeiro, era só um alívio pequeno, como se algo dentro dele estivesse se ajustando. Depois, ele conseguiu se endireitar um pouco mais. Até que numa manhã, ao se levantar da cama, percebeu, não doía mais. Ele tentou se curvar, como fazia antes, e não conseguiu, não porque a dor o impedia, mas porque seu corpo já não estava mais preso àquela posição. Pedro caiu de joelhos ali mesmo, no chão do seu quarto, e chorou como uma criança. Não era só o corpo que estava livre, era a alma. Hoje Pedro não só anda ereto como corre, não só vive sem dor como ajuda outros a acreditarem. Ele sabe que não foi a medicina, não foi o acaso e foi Deus, usando a fé daqueles irmãos simples, que não tem nada além da palavra e da oração. E é isso que ele repete, toda vez que alguém pergunta como foi curado. Não foi eu, não foi homem nenhum. Foi Deus. E ele não escolhe lugar bonito nem gente importante. Ele escolhe quem tem fé. E na congregação, a gente aprende que fé não é só acreditar. É confiar, é entregar, é ficar firme mesmo quando tudo diz que não tem jeito. Agora, toda vez que Pedro entra na igreja, ele olha para aquele salão humilde, para os irmãos de rosto marcado pela vida, mas iluminados por uma esperança que não se apaga e sabe, ali, entre hinos cantados sem microfone e orações ditas com o coração, Deus ainda faz o que os homens dizem ser impossível. E isso, para ele, é o maior milagre de todos. Pedro não parou por aí. Depois da cura, ele sentiu algo dentro dele que não deixava quietar. Uma vontade de voltar, de trazer outros, de mostrar que aquele lugar simples era, na verdade, um pedaço do céu na terra. Começou a levar os vizinhos, aqueles que, como ele, já tinham perdido a esperança. Vem comigo domingo, dizia, com a voz grossa de quem já chorou muito, mas agora sorria. Lá tem gente que ora de verdade. Não é show, não é palhaçada, é Deus ouvindo a gente. E foi assim que Dona Maria, sua vizinha de porta, que há anos arrastava uma perna por causa de um derrame, entrou pela primeira vez na congregação. Ela ia só por insistência de Pedro, mas quando os irmãos começaram a orar por ela, algo aconteceu. Não foi instantâneo como no cinema, não. Primeiro veio uma dor forte, como se ossos estivessem se mexendo. Depois, um calor nas pernas, como se sangue novo estivesse correndo. E quando ela tentou se levantar, apoiada nas mãos dos irmãos, a perna que antes não obedecia agora sustenta o peso. Dona Maria começou a chorar, balbuciando, meu Deus,
E Pedro, ao lado, sorria com os olhos cheios d'água, porque ele sabia, não era coincidência. Era Deus de novo, fazendo o que só ele faz. Mas nem tudo foi fácil. Teve gente que duvidou, que falou que era histeria, que a emoção da hora fazia as pessoas acharem que estavam curadas. Até o médico de Pedro, quando ele voltou para os exames, franziu a testa e disse: "Isso não tem explicação científica." Pedro só respondeu: "Doutor, a ciência não explica tudo. Mas Deus explica." E saíram do consultório com o laudo nas mãos, remissão total, sem sinais da doença. Agora toda quarta-feira Pedro está lá na frente da congregação, contando seu testemunho para quem chega pela primeira vez. Ele não tem diploma, não sabe falar bonito, mas quando abre a boca as pessoas escutam. Porque a voz dele não é só dele, é de quem foi tirado da morte para a vida. E quando ele termina de falar, sempre tem alguém que se levanta com lágrimas nos olhos, dizendo: "Eu também quero essa fé. Eu também quero ver Deus fazer o impossível na minha vida." A igreja cresceu. Não é um templo de mármore, não tem ar-condicionado nem cadeiras estofadas. Mas toda semana tem mais gente. Gente que chegou arrastando dores, vícios, desespero, e sai de lá com algo que nenhum remédio, nenhuma terapia, nenhum dinheiro do mundo poderia dar. A certeza de que, no lugar mais simples, onde o povo humilde se ajunta para clamar, Deus ainda baixa sua mão e toca o impossível. Pedro hoje não é pastor, não é obreiro. É só um irmão como outro qualquer. Mas quando ele passa a mão na cadeira de rodas que ficou encostada no fundo do salão, a mesma que ele usou por meses, achando que nunca mais andaria, ele sorri e pensa: "Se Deus fez isso comigo, imagine o que ele ainda vai fazer aqui." E olha para os rostos ao redor, gente que, como ele, já foi desenganada pelo mundo, mas encontrou na congregação um Deus que não desenganou ninguém. Porque ali, entre paredes descascadas e hinos cantados a pleno pulmão, o milagre não é exceção. É rotina. E isso, para Pedro, é a prova de que a igreja não é um lugar, é um milagre andando. Naquela mesma semana, enquanto Pedro ajudava a arrumar as cadeiras depois do culto, uma mulher entrou correndo no salão, os olhos cheios de lágrimas e as mãos trêmulas. Chamava-se Maria e trazia no colo um menino de 5 anos, pálido, os lábios arroxeados, o corpo mole como um pano. "Meu filho não respira direito." Ela gritou, a voz quebrada pelo desespero. "O médico disse que é o coração, que não tem jeito." Mas eu não aceitei. Imediatamente as irmãs a cercaram, orando em voz alta, enquanto um obreiro ligava para o pastor. Pedro, sem pensar 2 vezes, se ajoelhou ao lado da criança. Lembrou-se de si mesmo na cadeira de rodas, dos médicos que disseram que suas pernas jamais responderiam. Lembrou-se da voz do bispo na televisão, falando que onde a medicina para, Deus continua. E então, com a mesma fé que o tinha levantado, impôs as mãos sobre o peito do menino e clamou: "Em nome de Jesus, este coração volta a bater forte. O inimigo não vai levar esta criança." Por alguns segundos, só se ouviu o choro abafado da mãe e os suspiros dos que oravam. Até que, de repente, o menino tossiu. Fraco a princípio, mas depois com mais força, como se acordasse de um sono profundo. Seus olhos se abriram confusos, e ele murmurou: "Mãe, tô com sede." Maria o abraçou com tanta força que parecia querer fundi-lo ao seu peito, enquanto o salão explodia em glórias e aleluias. O médico que atendeu o caso depois não teve explicação. Os exames mostravam uma malformação cardíaca grave, mas o coração do menino agora batia normal, como se nunca tivesse tido problema. "Isso não faz sentido", admitiu, coçando a cabeça. Mas para Maria não precisava fazer sentido. Basta olhá-la hoje, aos domingos, dançando com o filho nos braços durante os louvores, para saber que ali aconteceu o que só Deus pode fazer. E Pedro? Ele continua ali, todo domingo, às vezes ajudando a carregar os bancos, outras vezes só ouvindo os testemunhos. Mas tem um detalhe que poucos notam: sempre que um novo visitante entra com um rosto marcado pela dor ou pela dúvida, ele se aproxima, sorri e pergunta baixinho: "Você acredita que Deus ainda faz milagres?" E quando a pessoa hesita, ele aponta para a cadeira de rodas encostada no canto e diz: "Eu também não acreditava." Até ele provar para mim. Porque na Universal, as histórias não são contadas só com palavras. São vividas. E cada parede daquela igreja, cada risada no pátio, cada lágrima enxugada no altar é uma prova de que quando o homem diz: "Acabou", Deus só está começando. E foi numa tarde de sábado, quando o sol batia forte nas paredes amarelas da Universal, que Pedro viu uma mulher entrar com passos lentos, como se cada um deles pesasse 1 tonelada. Ela se sentou no último banco, os olhos inchados de tanto chorar, as mãos apertando com força uma foto amassada. Era a imagem de um menino, não muito diferente da idade que Pedro tinha quando recebeu seu milagre.
Ele não pensou duas vezes. Aproximou-se com aquele jeito calmo que só quem já foi curado pela fé tem e sentou-se ao lado dela. A mulher nem olhou para ele a princípio, mas Pedro não se importou. Esperou. Até que, com voz trêmula, ela falou sem tirar os olhos da foto. Meu filho, ele está no hospital. Os médicos disseram que não tem mais jeito, que é só questão de horas. Pedro não disse eu sinto muito, nem tentou dar uma explicação. Só estendeu a mão e tocou levemente no braço dela, como quem já sabe o que é segurar uma dor que parece não ter fim. Eu também já ouvi isso, ele falou baixinho. Não tem jeito. Não tem cura. Não tem esperança. Mas aqui, e ele apontou para o chão, como se a igreja toda fosse um só lugar sagrado. Aqui Deus não obedece os médicos. Ele obedece à fé. A mulher finalmente olhou para ele, e foi aí que viu a cadeira de rodas no canto. Os olhos dela se arregalaram. Você? Pedro sorriu, daquele jeito que só quem já viu o impossível acontecer consegue sorrir. Eu estava pior que seu filho. Os médicos me desistiram faz anos. Mas Deus não. E olha onde estou. Ela abanou a cabeça, como se não conseguisse acreditar. Mas e se dessa vez for diferente? Pedro então fez algo que poucos faziam. Pegou a Bíblia que sempre carregava no bolso de trás, folheou até um salmo que sabia de cor e leu em voz alta, como se cada palavra fosse um remédio. O Senhor é quem te sustenta, Ele nunca deixará que o justo seja abalado. Depois fechou o livro e olhou nos olhos dela. Você vai ver, Deus não muda. Se Ele fez por mim, vai fazer por seu filho. Mas tem uma coisa, você precisa vir amanhã. Não pode ser qualquer hora. Tem que ser no culto da fé, porque é lá que Deus age. A mulher hesitou, mas algo na voz de Pedro, alguma certeza que só quem já viu o sobrenatural tem, fez com que ela a sentisse. No dia seguinte, ela estava lá. Não sozinha. Veio com o marido, que não acreditava em nada daquilo, mas que depois de ver a esposa chorar a noite toda, não teve coragem de impedi-la. E quando o pastor começou a orar por aquelas pessoas, quando as mãos se levantaram e os coros cantaram mais alto, algo aconteceu. Não foi um barulho, não foi um clarão. Foi uma paz. Uma certeza que encheu o peito daquela mãe como se fosse um abraço de Deus. Ela não sabia explicar, mas sabia, seu filho ia viver. Na mesma hora, o celular dela tocou. Era o médico. A voz do outro lado da linha estava confusa, quase incrédula. Não entendo, os exames. Eles estão normais. Não tem mais nenhum sinal da doença. É como se ele nunca tivesse estado tão mal. A mulher caiu de joelhos ali mesmo, no meio do culto. E Pedro, que estava logo atrás, sorriu. Porque ele já tinha visto aquilo antes. Já tinha vivido. Sabia que quando Deus decide agir, nem a ciência, nem a lógica, nem o desespero podem segurar a bênção. Quando ela se levantou com lágrimas de gratidão, a primeira coisa que fez foi abraçar Pedro. E ele, como sempre, só disse: Eu falei, não falei? Deus não desiste da gente. Nunca. E assim, mais uma cadeira de rodas se tornou um testemunho. Mais um impossível virou história. Porque na Universal, os milagres não são coisas do passado. São o pão de cada dia. São as mãos que se levantam, os corações que se rendem e as vidas que, contra todas as probabilidades, voltam a sorrir. E Pedro? Ele continua ali. Sempre ali. Porque agora ele sabe, quando uma pessoa recebe um milagre, ela não pode guardar só para si. Tem que contar. Tem que mostrar a cadeira de rodas vazia. Tem que olhar nos olhos de quem está desistindo e dizer: Deus não acabou. Ele só está começando. E o seu milagre? Está bem aqui, esperando por você. O milagre completo. A cadeira de rodas vazia brilhava sob as luzes da igreja, como um símbolo vivo de que a fé move mais que montanhas, move vidas. Maria, que há 5 anos ouvia dos médicos que nunca mais andaria, agora dançava. Não eram passos perfeitos, mas eram seus passos. Cada um deles, uma vitória gritada contra o diagnóstico que a havia condenado ao imobilismo. Pedro, seu marido, a observava com os olhos úmidos, repetindo baixinho, como um mantra: Deus não desiste da gente. Nunca. A notícia se espalhou como fogo. Vizinhos que antes a evitavam, constrangidos pela dor alheia, agora a procuravam. Como aconteceu? Perguntavam. Maria sorria e apontava para o altar. Aconteceu quando eu parei de perguntar por quê. E comecei a dizer: eu creio. Ponto. Não foi instantâneo. Foram noites de oração com as mãos trêmulas, dias em que a dor parecia mais forte que a promessa, momentos em que até Pedro, o incansável, quase fraquejou. Mas ali, entre lágrimas e adoração, algo mudou. Não foram suas pernas que primeiro responderam, foi seu coração. A reflexão que fica. Milagres não são apenas sobre o corpo que se levanta ou a doença que some.
são sobre a alma que se recusa a aceitar o fim, como resposta. Maria descobriu que a cadeira de rodas nunca foi sua prisão, o verdadeiro cativeiro era a ideia de que Deus havia se esquecido dela. Quando ela entendeu que a batalha não era contra a limitação, mas contra a descrença, o impossível começou a tremer. A lição: Deus não precisa de condições perfeitas para agir. Ele precisa de corações disponíveis. A cadeira vazia não é um troféu, mas um convite. Se ele fez por ela, pode fazer por você. O milagre de Maria não terminou quando ela andou. Terminou quando ela estendeu a mão para o próximo que entrava na igreja arrastando sua própria cadeira invisível, seja um diagnóstico, uma dívida, ou uma dor que ninguém vê, e sussurrou: seu milagre não está no passado. Está no próximo amém que você ousar dizer. E assim a história não termina com uma cura, mas com uma corrente, de mãos que se unem, de cadeiras que se esvaziam, e de um Deus que silenciosamente repete para cada coração partido: eu só estava começando.